Fala comigo, tropa. Palpite para o nosso domingo, dia 2 de julho de 2023. Então, direto dos States. Vambora. Bom, tropa, vamos lá. Peço perdão a vocês por ontem, né? Eu acabei falando jogos no horário errado, que aqui o fuso horário é diferente, então aqui é 1 hora menos. Eu não me liguei que quando eu entrei no site, o site já atualizou. Mesmo o site, né, sendo Brasil e tal, atualiza de acordo com... O radar esportivo é muito brabo, né? Atualiza o horário de acordo de onde você tá. Então, foi mal. A partir de hoje o horário já vai ser certinho, valeu? Então, vamos lá. Vamos começar 7 horas da manhã e ontem, sexta-feira... Pô, o bilhete bateu super tranquilo, né? Ali no primeiro tempo, com 40 minutos, já tinha batido dos dois jogos. Vambora. 7 horas da manhã, campeonato japonês. Tem um jogo aqui do brabíssimo Yokohama Marinos, atual campeão, enfrentando o Shonan, que é o lanterna dessa temporada. O Marinos são 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Tem tudo aí para ser campeão novamente, né? Já que o Kawasaki Frontale, que tinha uma hegemonia muito grande no Japão, acabou perdendo seus principais jogadores. O time tá fraco, né? Tá aqui virou time de meio de tabela. Então o Marinos pode aproveitar esse momento. E para o Marinos manter essa liderança, nada melhor do que enfrentar o Lanterna dentro de casa, o time que em 18 jogos sofreu 38 gols, é a pior defesa disparada da Liga Japonesa, enfrentando o melhor ataque que fez 38 gols nos mesmos 18 jogos. Dito isso, 2 cenários pra gente. O primeiro cenário é a vitória do Yokohama Marinos, tá jogando em casa, é um time melhor, pega o Lanterna. E o outro cenário é buscar 2 gols. Na verdade, 2 gols não dá pra buscar, porque tá 1-10, teria que ser o 2,5. Aí eu tô fora, 2,5 eu tô fora, prefiro ficar só na vitória aqui, que 1-0 pra gente é goleada, valeu? Mas a tendência da gente ver gols nesse jogo, ela é bem grande. 11 horas da manhã, Brasileirão, eu tenho o Corinthians contra Bragantino, clássico paulista, é um clássico difícil, vou falar para vocês, porque o Corinthians não vive um bom momento, mas joga em casa, né? O Corinthians tem a camisa muito pesada. Do outro lado tem o Bragantino, que mesmo jogando fora de casa, é um time que vive um momento melhor que o Corinthians, então é muito difícil cravar aqui um mercado de resultados. Sendo bem sério, eu tô fora. Pelo momento eu iria de Bragantino, mas pelo histórico e pelo fato de estar jogando em casa, aqui o favoritismo acabaria sendo do Corinthians. Então eu aconselho vocês ficarem de fora. O que eu gosto para esse jogo, vou falar para vocês, eu gosto de buscar o menos de 3 gols e meio, tá bom? Por quê? Corinthians não é time de dar goleada, é um time que joga dentro de casa, né? Até por conta da sua limitação ali ofensiva. Corinthians é um time que toca bastante a bola, né? Do outro lado tem o Bragantino, que embora seja um time mais over, né? Um time de mais gols. É um clássico, é um time que está jogando fora de casa. Não vejo o Bragantino também se expondo tanto e abrindo as pernas ali pro Corinthians. Acredito que vai ser um jogo que começa estudado, pode até ser um jogo que tenha gol, mas não vejo um jogo saindo 4, tá bom? Então por isso eu exploraria esse mercado aqui. Falando em Brasileirão, lembrando que eu tenho um canal novo que tem vários conteúdos e também tem palpite do Brasileirão, onde eu mostro as entradas que eu faço da minha banca, tá bom? Eu faço lá aposta ao vivo para vocês. Tem uma análise mais detalhada e ali são cotações sempre acima de 1,60, beleza? De 1,60 para cima, mostra ali uma análise mais completa das entradas que eu faço da minha banca. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui. É de graça, tá bom? Você clica, já cai direto no vídeo, aproveita e se inscreve lá. Sempre vai ter rodada e tem o pós-rodada também, onde a gente avalia a rodada. Fechou? E é isso. Para esse jogo é isso. Meio-dia, campeonato norueguês, jogo do Lillestrøm contra o Tromsø. O Lillestrøm mais de 2 gols e meio nos últimos 3 jogos. O Tromsø também, marcado por muitos gols, ó, mais de 2 gols e meio nos últimos 3. Gol no primeiro tempo em 9, ambas marcam sim em 8, marcou gol nas últimas 10, então um jogo que a gente tem tudo para ver gols. Favoritismo é do Lillestrøm, por jogar em casa sim, mas tem que respeitar o momento do Tromsø, é um time que está marcando gol todo jogo, né? Tá na vice-liderança, marcou 16 gols, sofreu 11, Lillestrøm marcou 18, sofreu 16, aqui é um cenário bom para a gente buscar 2 golzinhos, safezada do Mundo Bet. Ah, Cris, quero buscar 3 gols, mais de 2 gols e meio. Não é interessante, né? Ainda mais no histórico recente das duas equipes. Porém, aqui no safe eu iria só no mais de 1,5. Também na Noruega, 2h15 da tarde, eu tenho um grande clássico entre Bodø/Glimt e Molde, né? São os dois times aqui que revezam, cada ano um é campeão. O Bodø/Glimt veio sendo campeão 2 anos seguidos, aí o Molde acabou sendo o último campeão. E o Bodø/Glimt está nadando de braçadas. Em 12 jogos tem 31 pontos, tem 8 pontos a mais que o segundo colocado, tem 12 pontos a mais que o Molde. Se o Molde quiser correr atrás nessa temporada, é um jogo que o Molde tem que vencer de qualquer jeito e tentar diminuir essa diferença. Então, se eu tenho um time que precisa muito vencer o seu adversário, que vai se expor, só a vitória interessa, e o outro time que vive um momento melhor, aqui é jogo para mim para gols, tá?
1,5. A gente, difícil tem cotação num clássico como esse, mas aqui eu iria de ambas marcam. É muito mais provável a gente ver 1-1 do que um 3-0, 4-0 para uma das equipes. Então, aqui eu iria de ambas marcam para esse jogo. Voltando para o Brasileirão, 4 horas da tarde tem um clássico entre Botafogo e Vasco. Botafogo sem técnico. Eu vou falar para vocês que no bilhete eu iria de handicap asiático mais 2 para o Vasco. Quer dizer o quê? Que o Vasco, se perder por 2 gols de diferença, devolve, tá ligado? Então, se o Botafogo vencer e continua sendo favorito, mesmo sendo técnico, mas sendo sincero, eu acredito que pesa um pouco. Tá ligado? O time tava indo muito bem, tá ligado? Tava se atribuindo muitos resultados ao técnico. Claro que Tiquinho tem mérito lá, o Eduardo, mas atribui-se muito Botafogo ao técnico, né? Que consegue fazer jogadores medianos jogarem muito bem. O Tiquinho, não tô falando do Tiquinho, tá? Tiquinho é um cara que brilhou na Europa, no Brasil, obviamente ia tirar onda. Mas é um cara diferenciado, é um grande técnico, pô. Então pode ser que afete, eu acredito que vai afetar sim. Não sei se o suficiente para o Botafogo não vencer o Vasco, mas eu acredito que vai refletir alguma coisa e eu estou a favor do Vasco. Não vejo o Vasco perdendo por 3 gols de diferença, tá ligado? No máximo 2. E aí, mas sendo bem sério, esse jogo é cara do empate, tá bom? É cara do empate. Cenário bom para esse jogo também, mercado de cartões. O árbitro é o Voaden, um árbitro que gosta muito de dar cartão, com a mão coçando no bolso. E confrontos clássicos cariocas e paulistas, normalmente a gente está tendo ambas levam 2 ou mais cartões, tá legal? Então é isso aí. Gols, para mim, menos de 4 gols também nesse jogo. Clássicos tendem a serem mais truncados, né? A gente pode ter até um jogo de 1-1, 2-1, mas dificilmente eu vejo esse jogo tendo 4 gols, principalmente pelo poder de fogo do Vasco, né? O Vasco tem um poder de fogo muito baixo. Se for pegar as últimas partidas do Vasco, o Vasco nem lembro. Eu acho que o Vasco só fez 2 gols na primeira e na segunda rodada. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o Vasco só fez 2 gols contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Então, os jogos do Vasco para buscar menos gols é interessante. Cara, será, mano? Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei curioso. É isso mesmo. O Vasco só fez 2 gols nesses 2 jogos. Foram os 2 primeiros jogos, inclusive. Então é isso, tá? Para gols, menos 4 gols. Ambas levam 2 ou mais cartões. E Vasco, handicap asiático, mais 2. Favoritismo, Botafogo, tá? O Botafogo é o favorito. Mas por conta dessa saída do técnico, eu, Christian, vou ficar de fora. Vamos lá, 4 horas da tarde também outro clássico, Atlético Mineiro e América Mineiro. Aqui eu já tô mais fechado com o Atlético Mineiro. A gente vai ter Copa do Brasil no meio da semana. Alguns times vão poupar. O Atlético Mineiro que foi eliminado pelo Corinthians. E aqui vai tipo completo, né? Vai com força máxima. O América Mineiro pega quem? O América Mineiro pega o Corinthians em casa, né? Então aqui eu tô fechado com o galão da massa no bilhete, dá pra ir com o empate anula também. Outro detalhe interessante é que o América Mineiro cumpriu a linha de 2 gols em todos os jogos do Brasileirão. Então mais de 1,5 em jogo do América tem sido pra gente uma renda fixa aqui. Um complemento de bilhete. Também às 4 horas, Furacão contra Palmeiras. Jogo interessante. Aqui é um jogo que eu gosto de explorar 2 gols. Embora os 2 últimos jogos do Palmeiras no Brasileirão foi 1-0, o Palmeiras vem de uma grande vitória na Libertadores. Tá ligado? Aquela vitória que bota o ânimo lá em cima. O Furacão é um time muito forte dentro de casa. É um time que dificilmente não faz gol dentro de casa. E aqui eu tô fechado pra gente ver pelo menos 2 golzinhos também. Favoritismo, tô fora. Eu acredito que esse dupla chance do Furacão tem valor, mas Palmeiras é brabo, né? É difícil entrar contra o Palmeiras. Mas pode ser interessante. 5 horas da tarde, MLS, a Liga Norte-Americana. Tem um jogo do Atlanta contra o Philadelphia. Aqui é um jogo que eu gosto de gols, tá? O Atlanta teve mais de 2 gols e meio nos últimos 3 jogos. Ambas marcam sim em 7. É um time que marcou em 8, mas sofreu 2 ou mais gols em 6. É um time que faz muito gol e sofre muito gol também. Do outro lado eu tenho o Philadelphia, que marcou gol em todos os últimos 7 jogos. Mais de 2 gols e meio nas últimas 4. E aqui eu tô fechado pra gente ver pelo menos 2 golzinhos. E para os mais ousados, esse ambas marcam chega muito, muito forte. De olho nesse jogo aqui. 6 horas da noite, Série B. Tem um jogo do Sport contra o Ceará. Aqui eu tô fechado com o Sport em empate anula. Sempre falo pra vocês que o Sport em casa, até fora, né? O empate anula tem valor. O empate anulou dupla chance pro Sport. No momento que ele vive tem bastante valor. Falei sobre o Vitória também, mas o Vitória fora de casa tá dando uma ramelada, então vou deixar o Vitória só para dentro de casa. E o Sport, em qualquer hipótese, independente do time que ele enfrentar, tem valor. Então eu tô fechado com o Sport empate anula e a Vitória seca 1,75 também. Esse aqui eu tô fechado com a Vitória. Não tem jeito, mano. O Sport é muito brabo. 6h30 da noite pra gente fechar o nosso domingão, tem o Cuiabá e Santos. E na moral, aqui tem tudo pra ser um jogo horroroso, horroroso, horroroso. Igual o Cuiabá e Vasco, tá? Então tô fechado aqui com menos de 4 gols. Não tem jeito. É pra fechar o bilhete, tudo bem, mas é isso. Cara, não tenho que inventar nesse jogo aqui não. Pode ser um jogo de 5-5, um jogão? Pode. Mas a tendência, pô, é um jogo fraco. Eu tenho o Cuiabá que é fraco, o Santos que é fraco, ainda mais fora de casa. E aqui eu tô fechado com menos de 4 gols, tá? Quem quiser ser ousado pode buscar o menos de 3 gols, mas aqui eu já considero muito baixo. Em 44 só, menos de 3 gols é
complicado, tá bom? Então é isso, fechamos nossos jogos, que seja um domingão muito bom pra gente, que hoje, sábado, já seja bom, né? Assim como sexta-feira, a gente emende um final de semana show de bola, beleza? Conto com a presença de vocês amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente, primeiro jogo mais de gol e meio, entre Atlético Paranaense e Palmeiras, e pra fechar, Galo empate anula contra o América. Essa nossa dupla deu total de 1,60 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!